carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6. Aqui no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai ensinar sobre uma realidade espiritual, do mundo espiritual. Acharam? E diz o seguinte, no versículo 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Não diga para o seu irmão: minha luta não é contra você e nem contra os seres humanos. Apesar de ter uns que, vamos lá, a nossa luta não é contra seres humanos. Amém? Vamos entender essa realidade. Pois a nossa luta, mas agora, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Aleluia. Só até aqui. Então eu quero só trazer a vocês uma coisa que todos nós sabemos, e que o apóstolo Paulo nos ensina, e que um texto até de muitos conhecido. A Bíblia diz que primeiro nós precisamos de uma lucidez para entender o que é uma guerra, o que é uma batalha espiritual. Para entender o momento que estamos vivendo na vida, nós precisamos estar lúcidos em relação a isso. E a Bíblia, ela começa, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar que a nossa batalha, que a nossa guerra, que as forças do mal que se levantaram contra a nossa vida não são pessoas. Então ele vem, é lógico que tem uns secretários, Satanás tem uns secretários na terra, mas não é contra eles, é contra, nós vamos entender, é contra o quê? É contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então nós vamos falar de uma batalha que está sendo travada nesse exato momento, que começou nesse dia, desde quando você acordou. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que estão aqui hoje, e Satanás fez de tudo para você não vir ao culto, de tudo para você não estar aqui. Aliás, tem feito de tudo para você não ser crente, tem feito de tudo para você desistir da sua fé, tem feito de tudo para você abandonar a presença de Deus, tem feito de tudo para te entristecer, tem feito de tudo para te derrotar, tem feito de tudo para te desanimar, porque essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo não está brincando nesses últimos dias de ser diabo. Ele tem se levantado. Essas forças espirituais, esses espíritos malignos têm se levantado com autoridade. Mas eu quero, quando nós estávamos ministrando aqui, porque eu ia pregar sobre uma outra mensagem, mas nós estávamos ministrando, e aí linkamos em algum momento dentro da teologia, quando cantamos esse último louvor, dizendo que de fazer a eternidade se alinhar com o natural. Quer dizer, está falando de dois tempos. É interessante, é muito profética essa música. Eu não sei se o cantor tinha um intelecto espiritual e teológico quando ele fez essa música, mas se ele fez com intenção ou sem intenção, ele fez algo muito profético, porque ele está alinhando, está falando sobre dois tempos que existem. Primeiro, quando Deus cria o homem, só existe um tempo chamado Kairos, que esse tempo é o tempo da eternidade, é o tempo onde Deus habita, é o tempo de Deus. Kairos é o tempo da eternidade. E dentro da eternidade, no próprio tempo de Deus, um dia como um ano como um dia, não existe referência. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Todas as coisas subsistem sobre o seu poder e sobre sua autoridade. Esse é o tempo onde Deus habita. Aleluia. Diga: o meu Deus é um Deus eterno.
e criou o homem dentro dessa eternidade, e deu a ele o seu maior atributo, que é ser um ser eterno. Mas eles falharam, porque eles desobedeceram Adão e Eva, e pecaram, e desobedeceram ao Senhor. Não vamos parar de falar de fruto, porque isso não tem nada a ver. A questão foi a desobediência, não o que eles comeram. E na realidade, quando isso acontece, automaticamente o homem passa a receber 3 consequências do seu pecado, que é a morte física, que o homem não iria morrer, ia ser eterno como Deus é. E agora a gente tem um tempo de vida, uns curto, outros longo, outros muito longo, outros muito curto, não importa, mas todos nós temos um tempo de vida. E um dia vamos encontrar a morte, se Jesus não vier arrebatar a sua igreja. Essa é a única certeza que nós temos, e é o que foi a consequência principal. Segundo, foi um afastamento espiritual. Houve uma morte espiritual, um afastamento. Deus voltou para a sua glória, e o homem agora perdeu a glória de Deus. E agora, diante dessa realidade espiritual, desse afastamento espiritual, Deus continua, na verdade, no seu tempo, chamado Kairos, na sua eternidade, e o homem perde a eternidade e começa a viver num tempo cronológico marcado por 24 horas, que no Antigo Testamento era pelo relógio de Acais, que era contado, e hoje pelo nosso relógio que nós temos, que contamos um ciclo de 24 horas, um dia, mais um dia, mais um dia. E esse tempo passou a se chamar Cronos, que é o nosso tempo pelo qual nós vivemos. E Deus continua na sua eternidade, no seu Kairos. E é interessante olhar isso, porque o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa batalha não acontece no nosso tempo. Ele está falando o que acontece nas regiões celestiais. E regiões celestiais está falando de eternidade. O apóstolo Paulo está dizendo: existem forças, existem poderes malignos do inferno, mas que se manifestam nessa batalha, não aqui, mas em um outro lugar, em outro momento, que nós não podemos ver, que nós não podemos perceber, mas que está acontecendo nessa hora. E eu fico imaginando que, por ser essa batalha, por esses espíritos que habitam nas regiões celestiais, também onde os anjos habitam, essa guerra espiritual dos demônios contra os anjos de Deus, contra a autoridade de Deus, contra o poder de Deus, que é travada 24 horas. Nós podemos sentir às vezes numa dor muscular, nós podemos perceber muitas vezes no mal-estar que nós estamos passando. É únicos sinais que podemos perceber do tamanho da batalha, do tamanho da guerra que nós estamos enfrentando, do tamanho daquilo, o que aquilo pode ocasionar, o que aquilo pode destruir, o que aquilo pode fazer com que aconteça na nossa vida. Mas ao mesmo tempo existe o reino de Deus, e o reino de Deus também está trabalhando. E nesse momento agora a batalha está sendo travada. Você crê nisso? Você crê no que a Bíblia diz? E o apóstolo Paulo nos dá uma instrução mediante essa batalha. Ele diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Então essa é a função nossa, do nosso tempo, o Cronos. A minha responsabilidade é me fortalecer no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Participando do culto, dando glória, orando, clamando, passando no corredor. Eu estou ligando, eu estou movimentando o mundo espiritual. Eu queria que você tocasse no seu irmão, sacudisse o seu irmão e dissesse para ele: você acabou de cantar, agita o meu ser. Então agita esse irmão, agita ele, porque nós estamos em guerra, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. E se você for para a guerra sem se fortalecer, e se tu for para a guerra sem o armamento necessário, você vai perder. O último estágio é aqui, está acontecendo lá.
E olha que interessante, há livramentos que Deus nos dá, que tem batalhas que começam lá e terminam lá e a gente nem sabe. Existem às vezes demônios que vão se levantar e vão dizer: olha, agora nós vamos preparar e vamos invadir aquela igreja missionária Vida Nova, e nós vamos trazer um espírito de enfermidade para aquele povo. De repente Deus diz para os seus anjos: ei, para eles aí, vocês não vão fazer nada disso. Por lá é tramado, por lá é preparado, e lá mesmo é aniquilado. Diga para o seu irmão: você já teve livramentos que você não sabe. Já era para ter acontecido coisas na sua vida que Deus disse no momento certo: ele não, para. Até aqui você vai, daqui para frente você não vai mais. Nós estamos em constante batalha. E todas as vezes que nós estamos no centro da vontade de Deus, se prepare, Satanás vai se levantar. Quando estamos diante do trono de Deus, quando estamos agradando, quando estamos no caminho certo, Satanás vai fazer tudo para te parar, para te desanimar, para te entristecer. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Quando Deus quer, a hora que quer, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Quando Deus quer, a hora que Ele quer, Ele diz: para e para. Quando Deus quer, a hora que Ele quer, Ele atropela o inferno e diz: hoje eu vou curar, hoje eu vou me manifestar no meio da minha igreja. E nós estávamos cantando. Eu comecei a lembrar da história de uma mulher e de um homem chamado Abraão e Sara. Presta atenção nisso. E ao mesmo tempo que nós estávamos aqui louvando e adorando a Deus, Deus me fez ver, mais ou menos numa visão, se é que assim eu posso dizer, mas por uma percepção espiritual, vamos chamar isso de visão, porque eu não fiquei cego e fui no mundo, fui lá no trono, não, mas por uma percepção espiritual, bíblica. Eu comecei a entender uma coisa que até então não tinha percebido. Deus falou assim comigo: você está entendendo por que eu coloquei essa música no seu coração para a igreja cantar? E olha que interessante, se a batalha no mundo espiritual, nós temos o nosso tempo, houve um afastamento, Deus está na sua glória, o homem aqui. E aí, dentro da filosofia e de reinos antigos, como os gregos e tantos outros, criaram uma ideia gnóstica. O gnotismo significa semideuses. E aí começaram a criar Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo, Deus, a imagem de não sei quem, é o santo casamenteiro que pode dar um casamento, é o outro que pode não sei o que, é o outro que pode. E foram criando esses semideuses para que fossem uma ponte até chegarmos a Deus, porque há uma distância real, isso é real. Mas a filosofia peca, porque Jesus, ele veio ensinando, dizendo assim: olha, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Kairos, ninguém sai do Cronos e vai ao Kairos sem que seja por mim. Então diga para o seu irmão: ele é o único intercessor, ele é o único que sobe e desce. Diga para o seu irmão: você não está vendo, só não está vendo, mas está acontecendo agora.
glória, quando nós vamos olhar antes de Cristo, porque Ele passa a ser o intercessor, nós que estamos nele, por isso oramos em nome de Jesus, por isso tudo que fazemos é em nome de Jesus, porque Ele é o único intercessor, não tem outro. Por isso que tudo que fazemos é no nome do Senhor, para a glória do Senhor, porque Ele é o Filho unigênito, o primogênito entre os mortos. Ele é o Espírito vivificante. Ele é o poder dos poderes. Aleluia. Aleluia. Mas quando vamos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos observar que desde o Éden, em alguns momentos na história, esse tempo Kairos, ele se funde com o tempo Cronos. E quando isso acontecia, era um momento extraordinário da história. Era um momento que Deus vinha fazer algo extraordinário. Essa fusão da sua eternidade descendo na terra, juntando com o nosso tempo medíocre de vida. Por isso Jesus falou: o que vocês estão vivendo é passageiro, é rápido. Não foquem suas vidas nesse mundo, mas sim no que virá depois, no reino eterno, no reino de Deus. Invistam no reino de Deus, não no reino desse mundo, porque tudo é passageiro e passa muito rápido. Mas olha que interessante, aí a minha Bíblia diz que quando vamos olhar a interpretação de Paulo, a revelação de Paulo sobre o mundo espiritual, sobre os espíritos, sobre os demônios, não tenha medo. Diga para o seu irmão: hoje nós vamos destronar o inferno. Eu vou dizer uma coisa: existem coisas que nós aceitamos na nossa vida que a gente prepara, é como se preparasse na entrada da nossa casa, num cantinho da garagem, construíssemos um altar para Baal. Que deixamos ele tanto tempo dentro da nossa casa, sem poder de reação, que nós estamos construindo imaginariamente um trono para Satanás, dando a ele o direito de reinar sobre a nossa vida. Por isso eu falei que você vai destronar hoje ele, porque na minha vida e na sua vida só um tem trono, que é o Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. E eu quero então profetizar sobre a tua vida. Diga para o irmão que está do seu lado, quando o bispo estiver profetizando, você recebe, glorifica. E presta atenção no que Deus estava me mostrando, porque a partir do momento que o reino, as regiões celestes, quer dizer, o reino de Deus, o tempo de Deus, o Kairos de Deus, a eternidade de Deus, para vir alinhar com a terra, ele tem que passar pelos demônios, porque são lá que eles estão, nas regiões celestes. Mas bispo, às vezes tem pessoas que estão dizendo: estou vendo um demônio aqui, está vendo um demônio ali. São reflexos, são realidades espirituais que o Espírito Santo mostra, mas o demônio em si não está ali. Nós precisamos, senão vamos anular o texto de Paulo e vamos entrar no sincretismo. Preste atenção nisso. Eu estou falando de algo mais poderoso do que ver o diabo. Eu estou falando de algo mais poderoso do que ver: viu, tem um demônio aqui. Vai ficar um ali. Se você falar isso, vai todo mundo meter o pé, até o crente que sobe monte todo dia. Se falar: tem um demônio ali grande, olha, está escondido atrás da planta, o cara sai dali e vai sentar do outro lado. Eu canso de dizer que no último banco Satanás senta lá, e tem um monte de gente que senta lá atrás porque não tem medo do diabo. Eu estou brincando, porque já teve gente olhando para o lado assim, onde é que ele está. Mas eu quero levar você a entender que quando o reino de Deus, quando surge um momento da história, eu não sei o que você está percebendo naquilo que está acontecendo aqui nessa noite, mas eu sei
quero dizer para você, quero dizer para vocês, que isso está acontecendo na nossa vida hoje. Um alinhamento. Do reino de Deus, do Kairos de Deus no nosso Cronos. E quando isso acontece, lá em Gênesis 21, tinha Abraão e Sara, que saíram debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Já havia se passado 25 anos e nada acontecia, até que um dia, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, lá em Gênesis 21, no versículo 1, que Deus visitou Sara. Pergunta para mim o que isso significa, bispo? Que Deus saiu do seu trono e desceu ao nosso tempo para visitá-la, para tirar aquilo que impedia dela gerar um filho, para tirar a sua esterilidade, para destravar aquele plano que Satanás segurou durante 25 anos, mas não poderia segurar mais. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, tem coisas que Satanás está segurando há muito tempo, mas hoje é o dia dele soltar isso. Muito tempo que Satanás está segurando muita coisa, está retendo muita coisa, mas hoje é o dia que ele virá. E eu fico imaginando o Kairos descendo. Eu fico imaginando o Kairos descendo, e passando pelas regiões celestiais e dizendo: sai da frente, diabo, sai da frente, principado, potestade, espíritos malignos, dominadores desse mundo de trevas, sai da minha frente, que hoje eu vou descer lá na Vila Kennedy para visitar o meu povo. Eu quero 5 homens fortes aqui em cima. O Nilson não vale. É super forte aí. Vocês vão ficar aqui na minha frente. Hoje eu tô doido. Passa pra cá, passa. Eu tenho raiva do diabo. Raiva. Você deveria ter também. Em vez de ter a raiva do irmão que jogou direto no Facebook, você tem que ter raiva daquele que influenciou ele a fazer isso. Lá onde está o Pedro? Você está aí, Pedro? Está aí? Então responde. Até para responder tu vem assim, ó. Isso. Então faz assim, ó. Isso. Acordou. Vambora. E aí o Pedro está lá impossibilitado muito tempo, e ele está aqui. Até que o Senhor venha. Ai Deus, está me chamando. Eu vou clamar, eu vou passar no corredor até que ele venha. Faz alinhar o natural com o sobrenatural. Junta os tempos, fusão de tempos. Tem som de terremoto. Repita comigo. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia, houve uma fusão de tempos. E se houve barulho, é o inferno sendo destronado. E o reino de Deus aqui são os principados, potestades. Senhor, me perdoe, é só uma figuração. Eu sou Deus, sempre serei Deus. E naquele momento Deus quer visitar Pedro. Pedro está ali lavando as redes porque não está tocando. E naquele momento que está ali lavando as redes, e o Senhor vem então para fazer uma pesca maravilhosa. Só que entre Pedro
E Deus, entre o meu tempo e o tempo de Pedro, existe uma região chamada celestial. Quem está entendendo? E é nessa região onde estão todos os obstáculos. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que clamar. Porque ouça, pergunta para mim mesmo, por que a Bíblia diz que eu tenho que clamar? Não vou nem dar ideia. De novo. Repita, clamar significa gritar. Por que Deus fala isso? Entenda. Vamos olhar a realidade espiritual. Estou te mostrando. Aqui existe Deus e aqui existe uma barreira espiritual. Para que a minha voz chegue aqui em cima, eu não posso falar Senhor, meu Deus e meu Pai, porque ela vai ficar aqui, ó. Ela vai ficar nessa barreira, porque ao mesmo tempo os demônios estão dizendo não, vamos segurar isso aqui, ele não vai ouvir não. Mas quando a gente começa a clamar, a gritar, Deus, me socorre! Essa voz vai passando pela barreira, vai passando pelos principados, pelas potestades, e vão subindo como incenso, e vão chegando aos ouvidos de Deus, que por um instante observa e diz: Pedro está me chamando, Pedro está gritando. Então sacode esse crente que está do seu lado e diz para ele: trata de abrir essa boca, porque senão a tua oração fica retida. Diga para o seu irmão: Satanás retém oração, mas quando a gente grita, quando a gente clama, passa pela barreira e chega no Kairós. E quando chega no Kairós, Deus age. Deus age. Eu vou visitar Pedro no seu tempo Cronos, e eu vou fazer um milagre na vida dele. E Deus vem, e aqui estão principados e potestades. Deus sai da minha frente, sai da minha frente, sai. Que você não pode. Sabe, sou, que um milagre é gerado. Então diga para o seu irmão: hoje não tem demônio para ficar de pé, porque Deus veio nos visitar. Assim seja, assim diz o Senhor nessa noite. Ele vai te visitar e vai tirar a esterilidade, e vai tirar a dor, e vai tirar o câncer, e vai tirar a AIDS, e vai tirar todo o demônio que tem perturbado teus filhos, tua família. Vai cair hoje. Só abre a tua boca.